Olá, seja muito bem-vinda a mais uma Sessão Pipoca Espiritual. E a gente estava aqui te esperando para falar hoje de um filme que tem tudo a ver com a espiritualidade. A gente vai falar sobre o lado de lá e sobre o lado de cá e como a gente fica lá e cá. Olha só que legal. A gente vai falar de nosso lar. E eu convido você para, antes da gente começar a falar de nosso lar, dá o seu like, deixa o seu likezinho aqui, segue nosso canal, divulga o nosso canal. E toda sexta-feira a gente tem sessão Pipoca Espiritual para falar de algum filme e a visão espiritual dele. Não é, Damião? Vamos começar a falar de nosso lar? Vamos sim, Nosso Lar, o filme de Wagner de Assis, diretor Wagner de Assis, lançado em 2010, lançamento do Brasil, no dia 3 de setembro de 2010, um drama, tem 1h45, adaptação do livro Nosso Lar, de Chico Xavier e André Luiz. Renato Prieto é André Luiz, baseado no livro com o mesmo nome, que psicografou Chico Xavier, editado por André Luiz. O filme nos leva a uma viagem ao lado do médico, desde o despertar do umbral, a colônia de Nosso Lar. Acompanhamos todo esse processo de descobertas, de conhecimento, e o filme aborda temas como vida no mundo espiritual, reencarnação, suicídio, lei de causa e efeito, trazendo reflexões e conceitos espíritas. Detalhe, né, Tati? O filme dirigido por Wagner de Assis levou mais de 4 milhões de espectadores no cinema, tornando-se um marco do cinema nacional, tendo sido traduzido a diversos idiomas. Nosso Lar é o tema da Sessão Pipoca de hoje, Tatiana. E Wagner de Assis que já esteve aqui no canal. Se você não viu, vale a pena ver a nossa reflexão e o nosso bate-papo que a gente teve com ele. Mas antes da gente começar a falar do nosso filme, vamos então rodar a nossa vinheta. Agora sim, agora que a gente já rodou a nossa vinheta, a gente pode começar a falar do filme Nosso Lar, baseado no livro do Chico Xavier. Na verdade, o livro psicografado por Chico Xavier, né, o livro de André Luiz, e que traz um tema logo no começo ali, que é o tema do suicídio inconsciente. Vocês já tinham ouvido falar nisso? E suicídio a gente já ouviu falar, né? Alguém que quer morrer e que comete um ato ali, talvez impensado ou muito planejado, de tirar sua própria vida. Mas o que é um suicídio inconsciente, né? O suicídio inconsciente, no caso de André Luiz vivia uma vida muito boêmia, né? Então ele bebia, comia muito, não cuidava do seu corpo físico como deveria cuidar, e isso é um suicídio inconsciente. Olha só que interessante. Então, além do suicídio inconsciente, ele chega ali num lugar que chama umbral, um lugar meio tenebroso. Em algumas religiões eles vão falar que aquilo lá é o inferno, né? E ele chega num lugar ali, e daí, além de suicida, ele é chamado também de assassino. Veja bem, ele era um médico. E ele era um médico que é chamado de assassino e de suicida, e ele não entende nada. Ele entende que ele morreu. Ali ele conseguiu entender que ele morreu. Mas ele não consegue entender o porquê desses seres ali chamarem ele de suicida, de assassino. Desde quando ele ia se suicidar? Imagina, eu sou um médico, sou muito importante, como assim suicida? E assassino, porque será que sendo médico ele utilizou a medicina e todo o conhecimento dele para o bem de todas as pessoas? Será, Damião? Essa reflexão, né, que traz o filme Nosso Lar, o livro Nosso Lar. Aproveite aí também duas opções, olha, dois convites a você que ainda não viu o filme, veja, vale muito a pena, é lindo demais. E um convite à leitura do livro, né? Porque o livro traz muitas outras histórias, né? Muitos outros resgates. E você vê, vira e mexe, né? A gente aqui no canal falando de suicídio, o quanto isso é importante, essa reflexão, né? O quanto é importante a gente estarmos pensando no outro, nos desafios que o outro está passando, e a gente sempre lembra você. O 188 é o telefone do CVV. Se você está
passando por desafios aí da sua vida, por perrengues aí, utilize 24 horas por dia 188, o telefone do Centro de Valorização da Vida, do CVV. E agora, o que é lindo é depois, na sequência, o filme, né, Tatiana, falando do resgate dele, trazendo do resgate, e aí a gente percebe ali o André Luiz muito orgulhoso, né, Tatiana? Orgulho, né? Então a gente falou ali do umbral, de como ele utilizou a medicina, como ele cuidou do corpo dele, ou seja, ele não cuidou do corpo, ele não cuidou do seu corpo, do nosso invólucro físico aqui. A gente precisa cuidar do nosso corpo, né? A gente é corpo, mente e alma, vamos cuidar das três partes. E a questão do orgulho. Então, ele teve um resgate, ele viu, na verdade, primeiro, algumas pessoas serem resgatadas, ele viu que ele podia também ser resgatado se ele pedisse ajuda. Muitos deles pedem ajuda e não conseguem. Mas por que que não conseguem? É porque eles têm que pedir de coração, eles têm que pedir de lá de dentro, não é só da boca para fora. E isso, gente, a gente também tem que fazer aqui, enquanto a gente está aqui. A gente precisa sempre fazer os nossos atos de coração. Quando a gente trabalha, quando a gente serve o próximo, tem que ser de coração, não só para mostrar para os outros. Quando é para mostrar para os outros, não é de coração, é da boca para fora. Então, lá do outro lado, não tem como a gente mentir, porque eles sentem, eles veem o nosso pensamento, eles veem nossa vibração. Então, quando ele não aguentava mais, que ele estava naquela angústia muito grande, que ele falou: eu não tenho mais forças para nada, só me resta pedir ajuda. E ele foi ali e pediu ajuda. E quando ele chega no plano espiritual, que ele sabe que ele já morreu, e ele ainda pergunta para ter a certeza, né? Eu morri, né? Tô morto. Mas onde eu tô, né? Que lugar é esse? Eu nunca vi um hospital desse jeito. Porque claro, né, gente, não é igual. Deve ser parecido. A gente vê nas cenas ali que acho que é mais ou menos daquele jeito, é parecido. A gente sabe que a gente está num local onde as pessoas estão cuidando da gente. E daí vem aquele orgulho do tipo, me fala o que que eu tenho. Eu sei o que que eu tenho, eu sou médico. E agora eu quero saber, eu sei me cuidar e tudo mais. Não, além de tudo, você veio aqui como suicídio. Como suicida. Suicida, que imagina? Você acha que eu, médico, sabendo tanta coisa e tudo mais, vou me suicidar? Não, né? E ele quer saber, ele fala assim, não, eu sei qual remédio, você não vai me dar nada, você não vai cuidar de mim. E daí Elias vai lá, aplica um passe e consegue fazer com que ele se sinta melhor. E tem até uma sopa, né? Será que quando a gente está lá, a gente precisa disso, material de sopa, de água, né? Coisas que a gente fala, imagina, chega lá, não vou comer, não existe comida. Existe, né? Existe porque a gente, quando a gente chega, a gente ainda tem essa necessidade de comer, de se vestir, de tudo mais. Então, isso é adaptado para o mundo de lá. Então, claro, não é igual. Mas parece até que a sopa era boa, né, Damião? E tem a questão também da água, né? É a parte da sopa que a Tatiana estava falando, né? A gente precisa porque a gente está acostumado com isso. Aí depois vai se desligando, né? Vai lentamente, você vai parando e falando, pera, isso aí é para quando chega ali para ter. E fica, né? Aí chega o dia que eles fazem o jantar lá na casa, olha que maravilha, vai ter. E o que que tem? Sopa. Muito legal. E agora, e a parte da água, eu lembrei até para você, é lindo demais, é lindo demais. É aquela história de você colocar a água na boca e não engolir, para, sabe? E isso para o nosso dia a dia, né, gente? O quanto é importante. Você está com raiva de alguém, está querendo estar chateado, põe a água na boca, não engole, sabe? Fica segurando a água ali, e depois você vai ver, passa, tudo passa, gente, de forma muito tranquila. Mas a água da paz não está no livro Nosso Lar. A Água da Paz é do Chico Xavier, mas ela está no livro do Ramiro Gama, ali dos casos de Chico Xavier. É lá que está a historinha, que conta, né? A historinha nossa, é ampla até, né? É a historinha da a mãe do Chico, né? Dizendo para ele, vai procurar a Água da Paz ali. E ele já foi procurar em tantos lugares. Não tem que fazer isso, né? A Água da Paz está muito mais simples, né? A água do filtro ali, da torneira, você vai colocar na tua boca e não vai engolir,
para que de repente possa passar isso. Mas a cena é maravilhosa, porque aí depois o próprio André Luiz, né, Tatiana, para e ele exercita com outras pessoas. Você vê como é a vida, né? Toma, coloca a água na boca, mas não engole, porque é para que você possa ter tempo, né? E o filme traz isso, né? Para as reflexões dessa mudança de estado, né, Tatiana? Hum, Tava aqui com a aguinha da paz. É, vamos praticar, né, gente? Deixar a aguinha e a gente pratica também a paciência. E enquanto o Damião estava explicando, eu falei, vamos praticar também a aguinha da paz. O que, que é essa prática, né? A gente precisa tanto praticar a aguinha da paz, a gente tem gente que tem que andar com 5 litros, né? Para não para não falar besteira, para não falar o que está pensando naquele momento, para não magoar ninguém. Então a gente precisa, vamos andar com uma aguinha da paz, gente, na bolsa, que tal, né? E isso é um exercício bem bacana. Eu acho que a gente precisa praticar a nossa paciência. E ele ali naquele momento, ele precisava mexer um pouquinho com aquele orgulho que ele tinha, né? Aí ele consegue fazer isso ele consegue ver isso no outro, mas ele não consegue ver nele. Olha só que interessante que a gente também faz isso. A gente consegue ver no outro o que a gente acha que o outro tem que mudar, mas na gente a gente não consegue ver. Então, também é uma grande reflexão. E o André Luiz, ele quer o que ele mais quer, e eu acho que o que todo mundo mais vai querer quando chega ali, né, é voltar para ver como é que está a família. Porque vai querer ver como é que eles estão, estão sofrendo, era eu que sustentava a casa, era eu que tinha que fazer as coisas. A gente se acha muito importante, né? E daí ele quer voltar para ver como é que tá a família, como que tá a esposa, como tá os filhos e tal. E ele descobre que ele não pode voltar, que ele precisa de uma autorização para isso. E que ele começa a descobrir como é que ele pode fazer para voltar. Aí fala, olha, você precisa trabalhar, você precisa ter o que eles chamam de, no livro eles falam o que eles chamam de bônus hora. Você tem que ganhar algum bônus, você tem que ter alguma coisa boa para você ter o benefício de voltar e fazer essa visita. Então ele fala, tá, vou trabalhar, sou médico, sou muito bom no que eu faço, então aqui eu vou trabalhar com medicina. E daí eles falam, viu, a medicina da terra é diferente da medicina daqui. E daí ele tenta ajudar a Luísa, uma das personagens, com a sua medicina, então ele toca na pessoa e tudo mais, e ele leva uma bronca, gente, lá a gente também leva bronca, imagina eu lá nesse lugar levando várias broncas. E leva a bronca, sério, Damião tá rindo, mas é verdade. E daí ele leva a bronca ali, porque não é assim que tem que fazer, você tem que sentar aqui. É como quando a gente entra num emprego novo. A gente entra num emprego novo, tudo que você fazia no outro, você precisa se adaptar. Nem tudo é igual. Por mais que você vá fazer a mesma atividade, você precisa se adaptar ao local. Então, é o que ele teve que fazer. E daí ele fala, não, mas eu sou médico, não sei o quê. E daí ele tem que aprender a ser humilde. Ele precisa aprender que, para você merecer, não importa você ser médico, não importa o diploma que você tem, importa o trabalho no bem. E o que ele começa a fazer, né, Damião? Que é bem legal. Ele pega a vassoura, Tatiana, ele pega a vassoura, humildade, que eu sou médico, que papo é esse? Tem que pegar a vassoura. E quando ele pega, aí eu compartilho com você que está assistindo a sessão Pipoca, duas partes que eu mais gosto. Quando ele pega a vassoura para mostrar ali, sabe, a humildade de falar, meu, então tá, eu sou médico, mas sou eu que varro o chão, sou eu que estou fazendo a limpeza necessária. É assim, de humildade, humildade, a gente ter essa grandeza de ter essa humildade e a todo instante na nossa vida. Agora, ele mostra de novo aquilo que a Tati comentou. A gente olha lá, é o André Luiz, para serve de lição para a gente, ter essa humildade de pegar a vassoura e falar, vamos fazer essa pequena parcela, fazer parte do time e fazer com a vassoura na mão. E aí, a outra parte que eu também mais gosto é quando ele vai visitar, quando ele consegue autorização. É o sonho, né? De poder visitar a família.
quando chega para visitar a família, ele encontra um outro lar muito diferente, né, daquele que ele imaginava encontrar, né, Tatiana? Isso é muito bacana, né? Porque a gente acha que as pessoas estão sofrendo pela gente, que as pessoas estão lá, como diz o Damião, passando perrengue e tudo mais, que a gente se acha realmente muito importante, né? Não que vocês não sejam, mas eu acho que a gente precisa ir praticar um pouco da nossa humildade. Ele, antes de ir para lá, ele acha uma coisa estranha, porque ele começa a perceber que as pessoas recebem orações. E quando essas pessoas recebem orações, elas se sentem melhores no plano espiritual. E ele questionando isso, ele pede autorização para ver quantas pessoas fizeram orações por ele, porque ele acha que está todo mundo sofrendo muito por ele, né, pela perda dele. E a moça fala: olha, foi bem difícil de encontrar, mas eu encontrei aqui. São duas pessoas. Então, olha só, ele acha que a família está sofrendo, que as pessoas estão sofrendo por causa dele, mas só duas pessoas fizeram orações de coração por ele. E ele descobre que essas pessoas foram a mãe dele, que já não estava mais lá, estava no plano espiritual já. A mãe dele fez uma grande oração e vibração para ele de amor, e uma outra pessoa, que era uma senhora que ele tinha que atender depois do horário, porque ela não tinha dinheiro para pagar, e ele não queria também atender sem receber. Ele não queria, mas ele fazia esse esforço. E ele atendia mais porque a secretária insistia e falava: ah, ela não pode, né? Atende aí e tal. E ele atendia bem, né? Ele fazia o papel dele de médico com essa pessoa, e essa pessoa rezou por ele, e rezou por ele falando que ele era uma pessoa muito boa, que ele merecia tudo de melhor. Então, olha só o poder da oração para essas pessoas. E olha só o quanto isso pode mudar a realidade nossa, de quando fazemos, mas também dessas pessoas, desses espíritos que recebem. E quando ele acha super estranho, imagina que só duas pessoas rezaram para ele. Mas quando ele recebe autorização ali de ir para casa, de visitar a família, ele fala que ele recebeu a autorização porque ele já está transformado, que ele já está preparado. Só que isso foram muitos anos depois, né? E ele recebe essa autorização e quando ele chega ali, ele vê uma outra realidade, como disse ali o Damião. Ele vê uma outra realidade. A mulher dele não está sofrendo por causa dele. Pelo contrário, já está casada de novo, já está com uma outra pessoa que aparentemente gosta muito dela. Então, já tem um choque. E daí, nesse choque, o que acontece? Ele tem raiva. Ele tem ali um ressentimento bem grande, ele tem uma raiva, e o que acontece? Ele muda a vibração dele. Então, aquela pessoa transformada, muito boa, que ele se transformou, ele mudou. E quando ele muda essa vibração, ele se vê de novo aonde? No umbral. Ele se vê de novo nessa realidade do sofrimento. E agora, passando um pouquinho para a nossa vida aqui, não é isso que acontece com a gente? Quando a gente tá com raiva e a gente explode, fala um monte de coisa, para onde a gente vai? Pro nosso inferninho íntimo ali, pro nosso umbralzinho íntimo, né? Porque tudo isso, quem forma é a gente forma tudo isso, a gente cria tudo isso, a gente cria o nosso umbral, a gente cria nosso inferno, nosso céu, nosso paraíso, o nome que vocês quiserem deixar. A gente cria isso, então a gente faz isso aqui e a gente faz isso lá. Então, olha só como é importante a gente estudar. Quando a gente tem raiva, isso acontece. A gente já vai para um outro lugar, a gente já muda a nossa vibração. Tem gente que fala assim: nossa, a pessoa se transformou. Se transforma mesmo. Porque a gente se transforma. E olha só as influências. Aí, onde a gente está mais próximo? Do nosso inferninho. No caso dele, era o umbral, daquele jeito, todo com lama e tudo mais. E aí acontece isso de novo, ele se vê lá, e daí como ele já estudou, como ele já sabe e tudo mais, ele volta, muda a vibração de novo, pensa melhor e fala: agora eu preciso voltar para lá, porque eu recebi essa autorização, e
mudo de novo minha vibração para ver como estão meus filhos, que ele ainda não viu, para encontrar com as outras pessoas. E como é importante a gente conseguir mudar essas vibrações, né, Daniel, ter essa consciência. Eu acho essa cena do filme, Tatiana, uma das mais lindas, é a que eu mais gosto, né? Ele volta para casa, encontra a esposa com o novo marido, fica revoltado e volta para o umbral. É aquilo que é simples para a gente entender. Céu e inferno não existem. Ou melhor, a gente constrói. A gente constrói nosso céu, a gente constrói nosso inferno com os nossos gestos, com as nossas atitudes, hoje e lá no plano espiritual. A cena é linda para mostrar isso para a gente. O céu e o inferno, a gente constrói. Então, às vezes, você fica pensando, quando acontecer, vou para o céu, Você vai para onde você quiser. Você vai construir. E a gente constrói isso com os nossos gestos, com as nossas atitudes. Por isso aquela história, né, de amar ao próximo como a nós mesmos, da prática da caridade, do exercício do amor, de praticar o amor o tempo todo. Esse exercício nos leva, né, a construção, né, do que nós temos, né? E essa passagem dele, para mim, é lindo, né, Tatiana? Quando ele para e fica, aqueles pensamentos dele, ele para e consegue se ajustar e voltar. Aí, do que ele volta, o que ele consegue fazer, ele ajuda o novo marido da esposa, colocando um remédio ali para ele, para que ele se recupere. Gente, é isso, é ajudar ao próximo, sabe? É perdão, é amor, é colocar em prática isso. Você vê, é essa consciência, né? E essa é uma das partes do filme do Nosso Lar que eu mais adoro, Tatiana. Tem por que gostar, né? Porque aí é onde ele realmente aplica o que ele aprendeu. É onde ele consegue ser humilde. É onde ele consegue, o Damião falou, né, colocar lá o remedinho na água, né, o que a gente chama da água fluidificada. Então, é quando a gente faz o nosso evangelho no lar, ou quando a gente, eu não sei se algum dia vocês foram num centro e viu alguém levando aguinha, levando uma garrafinha de água. Tem muita gente que faz isso. Então, é porque quando a gente faz uma oração, a gente pede para que os espíritos bons que estiverem ali, para que fluidifiquem aquela água. O que é fluidificar a água? É colocar a energia que a gente precisa naquele momento. É colocar o remedinho, que o Damião falou, para a gente naquele momento, o que a gente mais precisar. Então, ele faz isso por uma pessoa que a princípio ele sentiu raiva, ele sentiu ódio, porque imagina, tá com a minha mulher, eu achei que ela estivesse sofrendo por minha causa e ela tá com outra pessoa já feliz, e ele faz isso por ele, e essa pessoa depois fica bem. Então, olha só esse refazimento dessa pessoa, né? Como ele realmente se modificou internamente. E ele encontra com os filhos. E é engraçado a gente ver essa cena dos filhos, porque a filha fala, eu lembrei do papai essa semana e tudo mais. E depois o menino fala, eu não penso muito nele. Então, é aquela coisa com quem a gente tem essas energias mais próximas. E ele escuta falando, meu pai, a menina falando, meu pai nunca teve muito tempo para nós. Ele se dedicou muito à profissão dele, mas nunca teve muito tempo, nunca ouviu muito a gente. Então, olha a reflexão que a gente pode fazer. A gente pode aproveitar esse momento e viver intensamente com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família, porque a gente sente falta disso, do que a gente não teve. E daí, esses espíritos vão descobrir isso depois. Você quer ser esse espírito que vai descobrir isso depois? Vamos aproveitar agora. Então, a gente pode também fazer isso. E uma cena também muito interessante do filme é que nessa visita na casa, tem alguém que enxerga ele, que vê ele, que é a empregada da casa. A empregada da casa tem essa visão, vê o doutor André, né? E se emociona muito de ter visto, de ver que ele está bem, e tem todo um contexto muito bonito, né? Porque por que essa empregada vê? Porque ela é médium. Então, a mediunidade, alguns tipos de mediunidade fazem com que a pessoa sinta, ou que a pessoa escute, ou que a pessoa veja, e nesse caso, essa humilde empregada tem essa mediunidade e consegue ver
esse antigo patrão dela. E achei muito bonita essa cena. Bonito também ele descobrir que o filho, apesar de não pensar no pai, que não tem muito sentimento pelo pai, não demonstra muito isso, escolhe a profissão do pai. E eu acho que e isso significa muito para ele. Ele sente uma alegria ali de saber do filho. E quando ele volta para o plano espiritual, depois dessa visita, ele já volta com uma sensação de refazimento, né? De que ele cumpriu o que ele tinha que cumprir e que agora ele precisa aprender muito mais para ajudar mais o próximo, né, Daniel? Olha, e é lindo, né? Essa coisa de ajudar mais o próximo, de dar sequência nisso. E aí eu volto um pedacinho, na hora que você falou da mediunidade, da moça da casa dele, ela diz uma frase tão, para mim, muito linda ali, né? Vá com Deus, doutor André. Vá com Deus, doutor André. Olha, emociona, né? Porque você para e fala, poxa vida, você vê, todos somos médios, né? Todos temos, às vezes, essa possibilidade, né? E ali é lindo. E aí, a hora que você vê, né? Que forma linda e maravilhosa, né? Depois, toda a coleção, né? Fica um convite, próprio Wagner de Assis, que a Tati lembrou bem, participou aqui do canal, você pode rever a entrevista com ele. O André Luiz escreveu 16 livros, a coleção André Luiz. Que linda oportunidade para a gente conhecer todas essas viagens, né? E a partir do plano espiritual, a partir da vivência do André Luiz lá, contando para a gente, né? Como é que é, como é essas. A cada livro, a cada momento ali, né, Tati? Ele trazendo esse momento, essa oportunidade de estar aquilo, de novo, né? Ajudando as pessoas, orientando as pessoas. E isso é lindo demais, essa oportunidade que estamos tendo. E a gente aqui com essa oportunidade de conhecimento da leitura e mais, né, Tati? Com essa possibilidade do perdão, do amor, da humildade, para que a gente possa colocar em prática, né, Tatiana? E lembrando que André Luiz, nos seus livros, acho que foi o primeiro a descrever com detalhes como é o lado de lá. Claro, ele descreveu um local, que é o nosso lar. A gente tem muitos outros locais, mas que dá uma ideia de como isso funciona, de como é o lado de lá. E ele descreve com vários detalhes. Então, se você quiser saber, aprender mais, leia os livros de André Luiz, porque pode trazer muito esclarecimento para as pessoas que têm, às vezes, só uma curiosidade, mas que quer aprender um pouquinho sobre esse lado de lá. Né? E a gente vai tentar trazer para vocês aqui a cada sexta-feira um filme novo, uma reflexão nova sobre filmes que às vezes não tem nada de espiritual e às vezes tem tudo, como o Nosso Lar, né, Damião? Olha, Nosso Lar é um trabalho maravilhoso do diretor Wagner de Assis. A interpretação do André Luiz com o Renato Preto também é algo muito legal. E tem muitos atores, né? Você vai rever Paulo Goulart. E a cena do Paulo Goulart também é muito 10, né? Que ele para ali, vai direto. Eu quero ser atendido, eu quero ainda estar orgulho, eu quero ser atendido. Pega a fila. Eu quero ser atendido sozinho. Aqui não se atende ninguém sozinho, só em duplas tantos e tantos ensinamentos para que a gente possa estar refletindo aí em nosso lar, né, Tatiana? Sim, então eu convido vocês a estarem com a gente toda sexta-feira, a participarem do Sessão Pipoca Espiritual e deixe sua sugestão, deixe sua crítica, dá o seu like aqui, segue nosso canal e compartilhe também essa ideia. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau!